Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós estamos recebendo pela primeira vez um mestre em Direito da Saúde que ainda não veio no nosso programa, mas esse programa vai ser o primeiro de muitos, e que acabou de concluir o seu mestrado em Direito da Saúde pela Unisanta, apresentando a sua dissertação, e eu imediatamente o convidei. Agora que a dissertação está fresquinha, ele acabou de apresentar e ele vai compartilhar com a gente o que ele descobriu a respeito desse tema. Muita gente nem sabe que é possível, né? O ressarcimento pelos planos de saúde ao SUS, né? E vamos conversar um pouco sobre isso, que isso aí é muito importante porque a gente sabe que o SUS tem pouco recurso e tem que atender muita gente, porque a saúde é um direito de todos, é regida pelo princípio da universalidade, quer dizer, o atendimento de todos, e da integralidade, atender todas as necessidades de cada paciente, e muitas vezes não há recursos para isso. E o que fazer quando uma pessoa que tem plano de saúde recorre ao SUS? Isso não existe? Existe sim. Existe porque muitas operações bastante complexas são feitas pelo SUS. O SUS tem mais condições, pessoas mais experientes e muitas pessoas, até mesmo parentes de médicos e os próprios médicos, buscam o SUS quando se trata de doenças mais complexas. E agora mesmo nós vimos que na questão da vacinação, se não fosse o SUS, todos nós brasileiros estávamos perdidos. Então, passar a palavra aqui para o meu querido amigo, colega de mestrado, o Dr. Rodrigo Trizolino Nazaré. Prazer muito grande recebê-lo aqui, Rodrigo. Prazer é meu, Rosilma. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa. Realmente fiz o mestrado porque sempre advoguei nessa área, advoguei para plano de saúde aqui em Santos, em região, e vejo a necessidade de ter um esclarecimento, né? Busquei uma pesquisa que esclarecesse um pouco essa questão do ressarcimento ao SUS. Quer dizer, quem tem plano de saúde pode perfeitamente usar o SUS, porque como a Rosilma colocou, existe um princípio na Constituição Federal, no artigo 196, que é da universalidade do atendimento. Quer dizer, as operadoras de plano de saúde, elas recebem para prestar o serviço, tá? Só que se o usuário vai até o SUS por vários motivos, ele pode ir até o SUS por um direito de escolha, ele pode procurar hospitais, né? No interior do estado de São Paulo existem ótimos hospitais de Barretos, enfim, em tratamento contra o câncer. Como ele também pode procurar o SUS porque houve uma recusa. Então, o que o SUS vai fazer? O SUS vai cobrar dessas operadoras de plano de saúde um ressarcimento, né? Sob pena do quê? Do enriquecimento sem causa dessas operadoras. A operadora não pode, ela deve prestar o serviço, só que ela tem um regulamento que é feito, né, de acordo com as regras da ANS, enfim, da Lei 9656. Então, esse segurado, ele tem tanto direito quanto qualquer outro cidadão. Só que quando ele vai até o SUS, ele procura o SUS, acontecem algumas questõezinhas, consequências variadas, como, por exemplo, a questão de uma vaga, né? Por exemplo, a partir do momento que ele usa o SUS, ele vai procurar o SUS, tem uma outra pessoa lá que eventualmente deixou de ser atendida porque a gente sabe que o SUS tem um serviço um pouco deficitário. Então, tem esse jogo de equilíbrio. E o ressarcimento ele deve ser feito justamente por quê? Porque se o Estado não cobra o que ele gastou com o segurado, a tendência qual que é? Aumentar o imposto, né? Elevar o imposto, claro, diminuir a qualidade do trabalho. Em compensação, se ele cobra da operadora quando o segurado vai ser atendido, porque, vale esclarecer, o SUS deve cobrar e tem esse direito. Só para você ter uma ideia, Rosilma, no ano passado foram 250 milhões de reais ressarcidos aos cofres públicos. Só que, na verdade, o SUS gastou 530 milhões. O SUS gastou muito mais do que ele conseguiu cobrar. E por que há esse desequilíbrio? Pois é. Onde está, vamos dizer, escapando o controle? Então, a gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, tem muitos municípios e há uma dificuldade no controle adequado de informação. Ou seja, quando um beneficiário de plano de saúde é atendido no SUS, o SUS
tem um sistema, né, o DataSUS, um controle interligado de informação que ele deve já saber, porque a operadora ela tem que passar uma relação de quem são os usuários. Então você bate lá, vai ser atendido pelo SUS. Perfeito. A ANS ela tem essa informação, então ela vai ver que procedimento foi feito aqui. Ah, foi feito um procedimento. Ele estava em carência? Ah, ele estava em carência. Quer dizer, o que é a carência? A carência é aquele período inicial que você contrata o plano e você não pode utilizar no começo, salvo em casos de urgência, enfim. Mas tem um período de carência. Nesse período de carência, claro, o plano de saúde está certo, ele tem a questão, né, de limitações contratuais, etc. e tal, e aí o SUS não pode cobrar do plano de saúde. Mas em alguns casos, convenhamos que realmente a recusa do plano de saúde, ela realmente é ilegítima, né? Não deveria recusar. E aí o SUS pode sim cobrar. E aí que vem essa questão. Existe muita dificuldade, por quê? Porque é um país muito grande. Então, realmente nem todos os municípios conseguem passar para a ANS, que é em regime federal, né, todos os gastos que foram feitos. Então, assim, realmente, hoje, daquilo que é detectado, tá? Daquilo que é detectado, menos de 50% consegue ressarcir, é feito o ressarcimento aos cofres públicos. Quer dizer, de 530 milhões no ano passado, só 250 foi feito o ressarcimento. Quer dizer, quando a pessoa se dirige ao SUS... Certo. Eu não sei se você vai saber responder essa pergunta, mas me ocorreu agora. Há um protocolo do atendimento para que quem atende, quem recebe essa pessoa, pergunte se ela tem plano de saúde? Porque, veja, como é que uma pessoa que se dirige ao SUS, às vezes, se ela está acostumada a se dirigir ao SUS, ela tem o cartão, né, de atendimento ao SUS. Mas ela tem plano de saúde. Então, quando ela entende, como você disse muito bem, ela tem esse direito de escolher, ela escolhe o SUS e quando ela acha melhor, ela não escolhe, ela vai pelo plano de saúde. Porque saúde tem muito a ver também com a empatia pelo profissional, né? Então, a gente sabe que é delicado isso aí. Existe um protocolo no atendimento, na recepção dessa pessoa, para cercar se ela tem o plano de saúde, para saber, inclusive, pedir a carteira, para poder pedir esse ressarcimento, passar esses dados? Boa pergunta. No atendimento, na verdade, existe um protocolo que segue o princípio da universalidade. O SUS vai lhe atender independentemente de você ter plano ou não ter plano. A questão é que, quando você tem o plano, depois, no cruzamento de informações, o SUS vai detectar. Opa, eu atendi aqui, vou dar um exemplo, Rosilma. Atendi a Rosilma. A Rosilma tem plano de saúde. Por que eu atendi a Rosilma se ela poderia ser atendida pelo plano? O plano não recebeu da Rosilma as mensalidades porque eu, SUS, estou atendendo. É um caso de urgência? Ah, pois bem, se é um caso de urgência, tudo bem. Mas e se não for, né? Que casos, então, assim, o nosso trabalho ele foi desenvolvido justamente... Quais são as possibilidades de que o plano de saúde deve recusar, pode recusar, para que o SUS não venha depois cobrar, entendeu? Então, assim, mas se realmente for verificado pelo SUS... O SUS tem como detectar. Tem como detectar. Sim, mesmo que eu não informe. Mesmo que não informe, Entendi. mesmo que você queira, opte por ser atendida pelo SUS. Sim. O SUS vai verificar depois que você tinha plano de saúde e se o plano de saúde for obrigado a ressarcir, o SUS vai cobrar. E vai cobrar porque deve cobrar mesmo. Sim, porque ele justamente está tirando uma vaga de uma pessoa que não tem plano de saúde e está fazendo o trabalho do plano de saúde que foi pago para isso. Exatamente, tem várias implicações, várias consequências. Por exemplo, muitas das vezes o plano de saúde ele não gastou com aquele usuário, né? Porque ele foi atendido pelo SUS. O SUS vai ter até 5 anos para cobrar essa conta, só que depois ele cobra. E quando ele cobra 4 anos depois, vem o plano e muitas das vezes vai querer o quê? Reajustar a mensalidade. Porque, por exemplo, naquele plano coletivo, né, que tem a relação entre os usuários daquele plano, foi utilizado o plano e, enfim, e houve uma necessidade de um ressarcimento. E isso vem sendo muito judicializado, quer dizer, como que fica essa questão? O plano de saúde, ele teve que pagar o SUS, ele pode cobrar o usuário? Então a jurisprudência, ela vem percebendo que essa é uma discussão, é interessante observar realmente se desde que o plano de saúde comprove esses gastos, né, o equilíbrio, o cálculo atuarial, para poder efetivar o não reajuste do plano de saúde. Claro, se realmente ela pagou o SUS
pode reajustar o usuário, observando só uma questão. O usuário, ele é muito importante nessa cadeia, né? Quando ele teve a recusa do plano de saúde, ele procura o SUS, mas ele pagou por um serviço melhor, né? Ele foi lá, quem tem plano de saúde sabe que, poxa vida, eu quero um atendimento melhor. Então isso também, poxa, tudo bem, o plano de saúde vai se entender com o SUS vai cobrar o plano de saúde. Mas ele, usuário, também pode entrar com uma ação na justiça e pretender, enfim, reparações, obrigações de fazer, enfim, tudo que ele entenda, de acordo, inclusive, com o Código de Defesa do Consumidor, né, que ele foi desfavorecido, porque ele pagou. Então, assim, esse jogo entre operadora e SUS não pode ser um jogo de empurra. O consumidor, ali, o assistido, quem tem plano de saúde, sabe o seguinte, eu paguei um valor. Então, eu devo ter um atendido, devo ser privilegiado no atendimento, não privilegiado no SUS, porque no SUS todos são iguais. Perfeito. Mas o plano de saúde, ele cobra do usuário, então ele deve atender, senão ele vai saber o que está fazendo, ele vai estar vendendo uma vaga no SUS. Exatamente. Ele recebeu, ele vai negar atendimento, vai lá no SUS que você pode ser atendido. O plano de saúde não pode vender vaga no SUS. Então, esse é o ponto, né? Isso que tem que ser pensado para que haja esse equilíbrio. O direito funciona para que esse equilíbrio seja feito, essa harmonia de interesses, né? Eu vou te fazer uma pergunta, você vai responder no segundo bloco. Tá. Assim você pensa um pouquinho. Tá bom. A pergunta é a seguinte, Rodrigo, veja bem, nós estamos falando que conversamos agora que há um desequilíbrio entre a despesa e o ressarcimento, que pelo que você falou, aproximadamente só há possibilidade, ou tem havido possibilidade de ressarcimento de 50%, aproximadamente. E você falou também que o SUS tem até 5 anos para pedir esse ressarcimento. E terminou falando em judicialização. Então a pergunta que eu faço para você é a seguinte, nós sabemos que o SUS presta um excelente atendimento e só não presta melhor por conta de falta de recursos humanos e até recursos financeiros. As judicializações, que às vezes são necessárias, são muito demoradas no país. Infelizmente, às vezes são ações de 20, 30 anos. E, mesmo assim, o SUS tem 5 anos para promover isso aí. E no nosso país há uma tendência cada vez maior de judicialização, porque as pessoas sabem que vai demorar. Então, quanto mais demorar, melhor, porque o dinheiro fica no meu bolso, o dinheiro eu aplico, o dinheiro eu vou viajar com ele, enfim. Qual seria a solução ou a proposta que nós poderíamos pensar em não haver tanta judicialização e as pessoas serem mais responsáveis e o SUS conseguir esse ressarcimento, já que presta um serviço de excelente qualidade, às vezes até melhor, em muitos casos a gente sabe, né? Até melhor do que muitos planos de saúde. E os planos de saúde hoje, né? A medicina a gente sabe que é muito cara e quanto mais sofisticada, mais tecnológica, mais cara ainda. Os planos de saúde aí estão um absurdo, pouca gente está conseguindo pagar e existe também essa sobrecarga do SUS, que muita gente que tinha plano de saúde está indo para o SUS. Então, como resolver tudo isso? Porque a gente que acompanha está percebendo que é muito perigoso o caminho que leva a uma quebradeira geral do SUS. Segundo bloco, e o Rodrigo responde esse monte de pergunta aí no segundo bloco.
Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos e agora a bola tá contigo, Rodrigo. Eu fiz um monte de pergunta, agora você responde. Vamos lá. Primeira coisa, Rosilma, o Brasil, no mundo, é o país que mais tem, tá, na maior dimensão de atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Não existe no mundo um país que atenda tanto, porque o Brasil, segundo a nossa Constituição, que a gente falou algumas vezes, mas é bom sempre falar, deve atender a todos, segundo a universalidade do atendimento. Só que quando você fala que você vai atender todo mundo, será que você consegue atender todo mundo mesmo? Aí que surgiu a questão da saúde suplementar no Brasil. A saúde suplementar, ela vem entrar no sistema de saúde como um todo, porque o SUS necessita da rede privada, né? Das empresas de assistência médica para sobreviver. Apenas em números, para vocês terem uma ideia, são 47 milhões de beneficiários de plano de saúde no Brasil. Há quem diga, né, que está virando um belo SUSão, né? O pessoal até na conversa, nos bastidores, fala, poxa vida, mas quantos... Todo mundo hoje em dia praticamente tem plano de saúde para fugir do Sistema Único de Saúde. Mas o Sistema Único de Saúde, ele é bom, tá? O Sistema Único de Saúde tem suas dificuldades, na questão do ressarcimento, veja você, se ele caminha, ele hoje só está conseguindo ressarcir 50% daquilo que ele gasta, tá? Daquilo que ele tem no radar dele, do que ele gastou. Mas esse índice vem crescendo ano a ano. Isso há uns 3, 4 anos era 30%. Quer dizer, subiu quase 10% de um ano para o outro, e isso vai crescendo muito, por quê? Por causa da tecnologia, né? A tecnologia é muito importante nesse cruzamento de dados, assim como também mão de obra. Né, mão de obra de pessoas que possam realmente fazer esse gerenciamento, quer dizer, você tem que pensar o SUS com visão de gestor mesmo, né, de que você deve custear, mas você tem que arrecadar, né. É uma questão assim que é clássica, isso foi discutido no começo da lei, para vocês terem uma ideia, a questão do ressarcimento ela só veio através da lei 9656 de 98. É uma lei que veio 10 anos depois da Constituição Federal. Quer dizer, a Constituição Federal ela veio e colocou sistema de saúde é universal, o atendimento é para todos. Depois de 10 anos que regulamentou-se isso com a Lei 9656, que disse, peraí, o SUS vai pagar, mas ele vai poder ressarcir, porque deve mesmo, gente. Deve mesmo, porque senão realmente as operadoras estão ganhando, não estão ganhando pouco, né? E elas precisam ter esse ressarcimento para reequilibrar as suas contas. Então, assim, a tendência que à medida que os valores não são baixos, né, como a gente colocou, e realmente for descoberto todos os atendimentos, ou aumentar esse número de atendimentos, o SUS possa realmente aprimorar seu atendimento, o serviço de saúde, né, e os planos de saúde, claro, né, também seguindo uma linha de conformidade com aquilo que estabeleceu a Constituição Federal. Então, assim, a tendência é positiva, vem no avanço nesse sentido, né, mas realmente a gente acha que ainda tem um pouquinho para caminhar em relação a isso aí. E em meio a isso, é aquilo que eu falei para você, tem a preocupação dos assistidos, né? Porque realmente, quem tem plano de saúde fala, poxa, mas eles vão se cobrar de lá para cá, e eu como é que fico nessa história, né? Quem tem plano de saúde sabe que tem problema com relação à carência, área de abrangência, de contrato, né? Tem muitos problemas que você pode enfrentar por relação a uma recusa de cobertura, né? A gente sabe que, por exemplo, claro, a lei está aí para ser observada, um procedimento estético provavelmente vai ser negado, se for um procedimento não aprovado pela Anvisa também vai ser negado, enfim, a lei está aí para ser observada, os planos de saúde costumam observar, porque a ANS está em cima dos planos de saúde, tá? A ANS, para quem não sabe, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela exerce esse papel de fiscalização dos planos de saúde. Então, além assim, quando o plano de saúde recusa algo, além dele, claro, ter que depois ressarcir o SUS, ele pode ser multado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e ainda ter na justiça o consumidor, quer dizer, o
o assistido dele, né, buscando eventual até indenização por danos morais, enfim, é uma conta que pode sair muito caro. Então o plano de saúde deve observar muito bem realmente quando ele analisa um caso, se ele vai recusar ou não esse procedimento. Porque realmente, se ele recusa, realmente o sistema se desorganiza. Só para você ter uma ideia, Rosilma, de uma questão, por exemplo, um tratamento de quimioterapia. Você tem várias sessões de tratamento. Se esse tratamento é interrompido por uma operadora de plano de saúde, por algum motivo ela entende que realmente não vou continuar no tratamento, esse assistido ele tem que ser dado continuidade. Para onde ele vai ser? Como que ele vai fazer? Ou ele vai pagar, né? Se ele pagar particular, ele vai poder depois cobrar a operadora, vai entrar com uma ação de restituição dos valores, ou ele vai poder ir para o SUS. Se ele for no SUS, ele tem que passar à frente, porque ele já iniciou um tratamento. Isso chama custo social. Quer dizer, você vai tirar a vaga de outro, entendeu? Então o plano de saúde tem que andar muito bem na linha, seguindo todas as diretrizes da ANS, do contrato, né? Para que realmente o sistema que já é deficitário não se desorganize por completo, né? Então, existe também, Rodrigo, a coparticipação, essa figura agora que apareceu porque os planos de saúde estavam cada vez mais caros e as pessoas estavam com problema para pagar e muitas largaram o plano de saúde para lá. Estamos com 23 milhões de trabalhadores informais, 14 milhões de desempregados. Foi todo mundo para o SUS, né? E os planos de saúde se adaptaram e com a figura da coparticipação. O usuário teme muito isso, principalmente por causa dessa história. Eu estou no plano de saúde, aí eu vou para o SUS, aí eles se ressarcem. E para mim, o que vai sobrar? Como é que fica a figura da coparticipação nessa história? É verdade, porque quem paga plano de saúde quer ter uma tranquilidade, né? Sim. Eu pago um valor... Sim, e já paga aquele valor com muito sacrifício. Eu já sei, já está na minha programação, né? no meu planejamento familiar, e essa questão da coparticipação é muito interessante, é uma ideia, claro que é, mas realmente, numa maioria, né, das pessoas dentro do seu planejamento familiar, e realmente, dentro de uma coparticipação, alguns casos que a gente analisa lá no escritório, fica até mais cara essa conta. Então, quer dizer, eu vou usar menos, eu pago menos, se eu usar mais, eu pago mais. Mas, em alguns casos, é necessário observar com muita cautela, né, o plano que você for contratar, principalmente a questão do plano de coparticipação. Você deve procurar, talvez, a análise de um especialista, alguma coisa assim, para você ver se realmente interessa a você mudar do plano de saúde. Porque, realmente, nos tempos que nós estamos, né, o planejamento, e hoje em dia... Eu falei em 47 milhões, mas isso caiu. Nós quase estávamos batendo 50 milhões de assistidos e caiu um pouquinho. Quer dizer, no meio da crise, claro que a gente quer preservar o plano de saúde, mas tem uma hora que realmente despesas, né, o aumento da inflação, então não tem jeito. E muitos planos de saúde também são planos coletivos que barateia. Então, quando, por exemplo, a pessoa é desligada da sua empresa, ela... às vezes tem aí um tempo que a empresa mantém o plano de saúde do empregado. Mas, às vezes, a pessoa fica desempregada durante mais de 2 anos. Por exemplo, ela perde o plano de saúde. Exatamente. E para ela ter um plano particular é muito mais caro. Então, ela desempregada, ela migra para o SUS. Exatamente. Ela acaba migrando e tem as questões da portabilidade também, que hoje em dia estão muito em voga, né? Então, assim, é importante. E a quantidade de planos também é muito grande. Então, às vezes, a gente fica na dúvida. Vale a pena eu mudar de plano? Se eu mudar de plano, como vai ficar a questão da carência, né? Não vai haver carência. Então, assim... Caso a caso, é sempre importante a gente avaliar, né? Eu falo muito isso no escritório e acho que a gente tem que avaliar antes de acontecer. Porque se você, depois que acontecer, sabe como é que é a questão do leite derramado. Então você vai precisar do plano de saúde e fala, poxa, mas eu assinei aqui um contrato, entrei aqui e você vai ter que respeitar o contrato. Então assim, a gente, nessa infinidade, lógico, no mercado, os planos de saúde oferecem múltiplas escolhas, né, para você ter. Só que nisso mas você... tem as letrinhas pequenininhas. As letrinhas pequenininhas e aí que dá o problema. E por isso que tem tanto processo na justiça, talvez com razão ou não, né? É isso aí, Rodrigo, muito obrigada por você ter vindo, muito generoso, porque tinha acabado de apresentar a dissertação, a Rosilma foi lá e venha, o professor Lamy que me deu a dica, muito obrigada, falou, o trabalho do Rodrigo está maravilhoso, por que você não convida ele? Eu falei, opa, já está convidado, na mesma hora te convidei, ele gostou muito do seu trabalho, sabe que a opinião do professor Lamy, meu querido, já veio várias vezes aqui, para nós é muito importante, né? É verdade. Parabéns pelo trabalho, eu já li, tá brilhante mesmo,
e espero que você venha outras vezes com bastante novidade na área. Eu sei que você advoga na área e a gente precisa muito desse conhecimento, Rodrigo. Tá bom, Rosilma, obrigado, um abraço a todos, abraço ao professor Lamy carinhoso, a todos os colegas, enfim, gosto muito de você, Rosilma, você é minha amiga. Eu também, você sabe que é recíproco. E sempre que tiver alguma oportunidade, vou estar voltando ao seu programa. E a questão do plano de saúde, eu acho que é sempre atual, né? Sempre a gente vai precisar conversar e debater bastante sobre esse assunto aí. Muito obrigada, querido. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar outra vez com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos sempre tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser, agora com 2 canais, os Jovens Pensadores, que reprisa os programas passados na TV Com Santos e TV Com Brasil, e o Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde a gente comenta as notícias que estão por aí, tanto as verdadeiras quanto as fake news. Até o próximo programa, se Deus quiser.